Olá pessoas, esse vídeo aqui é um resumão da matéria História de Psicologia vista no meu primeiro semestre. Espero que ajude na realização das provas e se de fato ao final do vídeo você perceber que eu te ajudei, se inscreva no canal e deixe um like. É de graça e você me ajuda muito. Vamos lá, primeira coisa, por que estudar História? Basicamente é para compreender o passo a passo de um fato, uma conquista, uma descoberta e geralmente esse fato, conquista e descoberta foi muito marcante. Uma outra razão é compreendermos o como e o motivo de um acontecimento. É entender o contexto, o caminho que foi percorrido até se chegar a um determinado resultado. E o principal é para não repetirmos os mesmos erros. Por exemplo, se nós já sabemos que a Terra não é plana, não vamos perder tempo discutindo o formato do planeta. Se nós já sabemos que a frenologia é uma pseudociência, não vamos retomar a sua aplicação. Beleza? Seguindo. Um tópico importante durante o estudo da história é entender o que é o Zeitgeist. De uma forma bem simplista, ele é basicamente o clima do momento. É a percepção do período. É todo o contexto do ano em que está sendo analisado. Esse contexto ele é social, econômico, político, científico. É o contexto socioeconômico daquele momento analisado. Durante o período da Santa Inquisição, qual que era o clima, a percepção, o contexto desse período? As mulheres podiam fazer qualquer coisa relacionada à cura, por exemplo? Utilizar ali um chá de camomila? Não poderia. Seriam acusadas de bruxaria, esse tipo de coisa. O clima, a percepção, o contexto desse momento não era favorável a algumas práticas. Beleza? Outras duas coisas importantes na hora de estudar história é entender a diferença entre a teoria personalista e a naturalista. A personalista vem de persona, de pessoa. Ou seja, o destaque é o indivíduo, é aquela pessoa específica. Sendo assim, podemos resumir dizendo que, se a pessoa não existisse, aquele fato, aquela conquista, aquela descoberta não aconteceria. O indivíduo é o centro, é o mais importante. Já a teoria naturalista, ela vai falar do natural, da natureza. A natureza fala do ambiente, o ambiente tem o clima do momento. Ou seja, o destaque está no contexto. Em outras palavras, sem a pessoa, o fato ainda aconteceria. Aqui, o mais importante não é o indivíduo, mas é o Zeitgeist. Por exemplo, teoria da evolução e Segunda Guerra Mundial. Mesmo sem o Darwin, a teoria da evolução ia acontecer. Mesmo sem o Bigodinho, a Segunda Guerra ia acontecer. Obviamente, tirando essas pessoas, detalhes e datas seriam diferentes. Porém, o fato marcante da Segunda Guerra ainda aconteceria. Da mesma forma que sem o Darwin, a teoria da evolução ia acontecer. Tudo porque o momento, o período histórico, o clima do momento era favorável para essas situações. Beleza? Dessa forma, podemos concluir que a teoria naturalista ela é predominante. Se o clima do momento, se o contexto daquele período não for favorável a uma determinada ideia, essa ideia não será aprovada. Se lá em 1700 e bolinha alguém conseguisse trazer um celular, essa pessoa seria acusada de bruxaria e muita coisa pior, porque o clima do momento não era favorável a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de descoberta. Então, se tivéssemos que colocar uma ordem de prioridade, de mais importante, a teoria naturalista fica no topo, ok? Seguindo, vamos ver aqui o que aconteceu no século XIX. Nesse momento, surge a psicologia como um campo de estudo. E atenção, neste momento, no comecinho do século XIX, a psicologia não é considerado ciência ainda. Por isso que a melhor expressão seria campo de estudo. E como que surgiu a psicologia? Ela surgiu da união de outros dois campos de estudo. Surgiu da união da filosofia, que seria a parte ali reflexiva, a parte racional, a parte do pensamento, com a fisiologia, que seria a parte mais palpável,
física corporal. A soma desses dois campos de estudo deu origem à psicofísica. E tentando usar um paralelo aqui para vocês. Se dentro do português existe a gramática, dentro da psicologia existe a psicofísica, tá? Só para vocês tentarem entender como que uma coisa se relaciona à outra. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Depois disso, surgiu a frenologia. Ela é uma das teorias da psicofísica. Então vamos lá. Se dentro do português existe a gramática e dentro da gramática estudamos pontuação, da mesma forma, em paralelo, em analogia, dentro da psicologia tem a psicofísica e dentro da psicofísica tem a frenologia. Então sim, as coisas estão relacionadas, ok? A frenologia ela vai defender que muitos comportamentos, ideias, sensações, subordinação, tudo isso, basicamente tudo que se relaciona a comportamento humano vai ser determinado pelo formato e o tamanho do crânio. Então, se você tem uma cabeça grande na parte da frente, da testa, você vai ser uma pessoa submissa. Agora, se a sua cabeça é grande na parte de trás, na nuca, você é uma pessoa esquecida. Era basicamente essa a linha de raciocínio. Beleza? Tanto que essa parte dos comportamentos e ideias está relacionada à filosofia, à reflexão, e a parte do formato do crânio, a parte da fisiologia, a parte do corpo. Conseguiram aqui visualizar a relação entre uma coisa e outra? Qualquer coisa, novamente, deixe nos comentários. Dentro da frenologia, vão aparecer aí algumas metodologias. Da mesma forma, naquele nosso paralelo, a pontuação também possui metodologias. Antes de verbo, no meio de predicado, onde eu posso colocar vírgula, onde eu posso colocar 2 pontos, para que serve cada coisa. A frenologia apresentou 3 metodologias: a extirpação, o método clínico e os estímulos elétricos. A extirpação é um nome bem agressivo, quase visual. Ele vai falar sobre a retirada de partes do cérebro e, consequentemente, entender como essa retirada vai afetar uma pessoa. Se eu retirar ao lado esquerdo do cérebro, ele vai ficar mais calmo, mais violento, vai se esquecer? Não. O que vai acontecer? Já o método clínico, ele é um estudo pós-morte. Ele vai realizar a necrópsia do cérebro. Nessa necrópsia, ele também vai entender qual área do cérebro afeta uma pessoa, porém sem ter que retirá-lo. Nossa, essa pessoa era muito violenta enquanto estava viva. Olha que curioso, a parte lateral direita inferior era menor. Será que era por isso? Era basicamente isso o que eles tentavam descobrir, ok? Já os estímulos elétricos vai tentar observar respostas motoras. Já viram em desenhos, filmes, séries ou até mesmo em consultórios médicos aquele teste de bater com um martelinho no joelho para ver se a pessoa dá um chute? Basicamente isso, porém focado no cérebro, focado na cabeça. Em vez de dar uma martelada, vamos dar choques elétricos na cabeça para ver como que a pessoa vai reagir. Vendo esses 3 métodos, tem 2 aqui que a gente pode concluir. Realmente, estudar história é importante. Já pensou se surge alguém, agora em 2026, sugerindo: e se nós retirarmos o cérebro da pessoa como um tratamento para o autismo? E se nós dermos choques em alguém para o tratamento de não sei o quê? Caso tudo isso fosse esquecido, provavelmente algum gênio com J ia falar: legal, vamos testar. Já foi testado. Já viu que não dá certo. Não vamos voltar. Beleza? Seguindo. Um dos principais nomes do ramo da frenologia foi o Fechner. Esse cara veio fazer uma relação quantitativa entre estímulo material, esse é um pacote, e sensação mental, é outro pacote. Cuidado para trocar as palavras. Sensação material, estímulo mental. Não, cuidado. O estímulo é material, a sensação é mental. Como assim? O estímulo é basicamente aquilo que vem do ambiente, de fora. Tem diferença entre o som de um sino, o som de 2 sinos e de 3. Ele chegou à conclusão de que não faz diferença. O estímulo é o mesmo. O que vai mudar é a intensidade. Ou seja, eu continuo ouvindo a mesma coisa, porém com um som mais alto. Esse som mais alto não muda nada, eu continuo escutando a mesma coisa. O fato de ser mais alto, para mim, não altera em nada. Eu continuo escutando a mesma coisa.
Já um outro cientista, um outro estudioso, o Wando, o Wundt, vem fazer uma grande revolução. Ainda no século XIX, um pouco mais para frente desta vez, ele vem e transforma a psicologia de fato, finalmente, em uma ciência. Como assim? Esse cara, ele organizou as ideias e os métodos anteriores, e essa organização, esse método de fazer experimentos, fazer anotações, descrições, tudo isso fez com que a psicologia virasse ciência. Ou seja, no século XIX, a psicologia surge e também no século XIX, lá na frente, ela vira uma ciência. O que é a psicologia antes do Wundt? Ela é um campo de estudo. O que é a psicologia a partir de Wundt? A psicologia é uma ciência, beleza? Sendo uma ciência, o Wundt vai lá e cria o primeiro laboratório. E quais foram os fatores determinantes para que a psicologia virasse uma ciência somente agora, somente com ele? Os fatores foram o grande número de universidades, a liberdade acadêmica, os investimentos que eram recebidos, ou seja, o contexto social, o contexto educacional, o contexto econômico. E quando a gente fala de contexto, de clima, de percepção, a gente lembra de Zeitgeist, ou seja, o Zeitgeist do momento, do local, da história, a partir do Wundt, era favorável para que a psicologia virasse ciência, beleza? Além disso, o Wando, o Wundt, vai trazer aqui a ideia de experiência imediata. Imediata vem de imediatamente, ou seja, quando eu vejo uma maçã, a primeira coisa, de forma imediata, eu vou ver suas características físicas. Ela é esférica, ela é vermelha, ela está seca, ela está molhada, ela está cortada, ela está descascada. São as percepções de bate-pronto, imediatamente. Mas também existe a experiência mediata, que vem de meditação, que vai estar na mente. Ou seja, ver esta maçã vai me causar que sensação? Vai ser de fome? Ela vai me fazer lembrar de algum filme, de alguma coisa? Então a experiência mediata que está na nossa mente, ela é um pouco mais profunda, ela vai além da superfície, vai além de características físicas do objeto, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. O fato da nossa mente conseguir fazer esta meditação, ou seja, associar um objeto a algo mais interno, o Wundt vai chegar à conclusão de que a nossa consciência ela é ativa. É ativa porque ela faz de forma, entre aspas, automática, a associação, a meditação, uma relação muito mais profunda toda vez que nós vemos alguma coisa, toda vez que nós tocamos alguma coisa, toda vez que nós escutamos alguma coisa. Nós não simplesmente falamos mente, lembrança, cérebro, eu estou vendo uma maçã, eu quero que você me lembre o filme da Branca de Neve. Não, isso acontece de forma meio que automática, de forma ativa. Se você já teve uma insolação muito forte, no momento em que você vê um dia claro, com sol forte, seu cérebro já fala, opa, cuidado, passe protetor. Você não chega para ele e fala, lembre-se daquela experiência que nós tivemos. Não, isso acontece de forma ativa, automática, ok? O fato dela ser ativa vai criar o termo voluntarismo, bastante V na conversa. O voluntarismo é essa capacidade de organizar as ideias e pensamentos, relacionar o sol à insolação, relacionar a maçã ao filme, relacionar a comida à fome, esse tipo de coisa. E o voluntarismo é a teoria, é o genérico, porque dentro dele tem a apercepção. A apercepção é o motivo, é o sentido dessa organização. Então, a nossa consciência vai dizer, fique fora do sol ou passe protetor, porque nós já tivemos uma experiência ruim. O voluntarismo vai dizer, atenção. Nesse exemplo do sol, o voluntarismo faz a nossa mente dizer, atenção. Já a apercepção vai dizer o motivo dessa atenção. Recapitulando, sol, insolação, foi ruim. Você viu o sol, você teve o estímulo, você teve a experiência imediata de ver que o dia não está nublado. De forma ativa, sua consciência vai trazer a experiência mediata, que é, nós tivemos insolação, nós passamos mal. O voluntarismo vai dizer, atenção, tem sol lá fora. E a percepção vai dizer, fique atento,
porque a última vez que teve sol lá fora, a gente passou mal. Uma coisa vai complementando a outra, beleza? Dessa forma, o Wundt chega à conclusão de que a mente é formada por duas coisas: a sensação, que é o físico, ligado aí aos 5 sentidos, e é formado também pelo sentimento, ligado ao mental, ao pensamento. Basicamente, aquilo que faz a gente sentir. Sentimento, sentir. Beleza? Seguindo, vamos chegar aqui no Titchener. Ele vem depois do Wundt. Esse cara vai criar a teoria do estruturalismo. Estrutura vem de estrutura. Estrutura são partes. Por exemplo, enquanto o Wundt estudava a consciência por completo, o Titchener vai estudar as partes dessa consciência. Enquanto o Wundt estudava o relâmpago Marquinho como um todo, o Titchener quer saber o que o para-choque faz, o que o para-brisa faz. E o pneu? Qual que é a sua importância para um carro? Basicamente, essa é a diferença principal entre esses dois pensadores. Porém, os dois também possuem coisas em comum, que é a teoria da introspecção. Para ambos, a introspecção vem de intro, que é dentro, olhar para dentro. É a autoobservação, como eu estou me sentindo no momento. Os dois têm essa ideia. Porém, para o Wundt, a introspecção ela é quantitativa, ela é objetiva. Para o Wundt é quantitativa, que é completa, que é objetiva. Essa foi a única forma que eu encontrei de associar uma coisa com a outra. Ou seja, essas são as palavras-chave caso você se depare com uma questão, por exemplo, de múltipla escolha. Se o enunciado estiver falando da consciência de Wundt, procure por essas palavras: quantitativa, completa ou objetiva. Se vier coisas opostas a isso, como por exemplo qualitativa e subjetiva, você pode descartar essas alternativas porque elas se referem à forma como o Titchener vê a introspecção e não o Wundt. Beleza? Para o Titchener, a psicologia ela é estritamente acadêmica. Para ele, a psicologia é uma ciência pura. Dessa forma, ela não possui uma aplicação prática. Para o Titchener, a psicologia só funciona dentro do laboratório, só funciona observando e descrevendo. Como assim? Por ser extremamente acadêmica, por ser ciência pura, por não ter aplicação prática, por ser descritiva, ele vinha e dizia: temos que fazer isso de forma detalhada, como, por exemplo, descrever em detalhes as sensações que eu tenho, seja no banho, seja no jantar, seja fazendo qualquer coisa. Para ele, a psicologia era apenas isso. Ponto. Sendo assim, já dá para notar que a teoria dele do estruturalismo possui brechas, possui limitações e por isso ela sofrerá críticas. E esse é mais um dos motivos para a gente estudar história. Caso tivéssemos esquecido sobre tudo isso daqui, poderíamos voltar a essa metodologia, beleza? Essa descrição toda pode gerar o que o Titchener chama de erro de estímulo. Basicamente, é focar no objeto. É basicamente focar na experiência imediata, de imediatamente, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu toco. No exemplo da maçã, eu ficaria apenas nas suas características físicas. A pessoa que visse a maçã não ia conseguir descrever aquilo que ela está sentindo por dentro, de forma mais profunda. Ele ficaria ali na sua forma esférica, na sua cor e assim por diante. Beleza? Além disso, o Titchener vem falar aqui da diferença entre consciência e mente. Para ele, a consciência é formada por um determinado período, basicamente um ponto, de forma isolada. Sendo assim, vai ser algo pequeno, um período pequeno, um pequeno período. E esse período pode ser um dia, uma semana, um ano. Lembra que para ele a consciência está nas partes, partes pequenas, pequeno período, pequena, parte, período. Olha aí quanta coisa para associar, vários P's. Já a mente, ela vai ser as experiências acumuladas ao longo da vida. Aqui é gigante, aqui é uma vida inteira. O que é um dia comparado a uma vida inteira? O que é uma semana comparada a uma vida inteira? O que é um ano comparado a uma vida inteira? Ou seja, é um montante. Para associar, mente, montante, muito acumulado. Se na consciência tem vários P's, na mente tem vários M's.
Não sei para vocês, mas para mim fazer associações é a melhor forma de se lembrar das coisas. Agora vamos ver as 3 propostas básicas que o estruturalismo trouxe. Ele decidiu reduzir processos conscientes a componentes simples. Se eu vou reduzir a componente simples, eu estou indo do todo para partes. Eu estou reduzindo. Se eu tenho um bolo e eu corto um pedaço, eu fico com essa parte. O resto do bolo grandão fica lá e eu vou para a sua parte pequenininha. O carro fica lá e eu pego apenas o pneu. A segunda proposta é determinar as leis de associação. Ou seja, é basicamente como acontece. Se eu vejo a maçã, ela me remete a quê? A fome ou a Branca de Neve? E por fim, a terceira proposta é conectar elementos fisiológicos. Ou seja, está ligado com qual parte do corpo? Ver a maçã vai me relacionar mais à parte aqui da boca, do estômago, ou será algo mais focado nas minhas pernas? Ok. Além disso, também teremos aqui os 3 estados elementares da consciência, que ele vai chamar de imagem, associada às lembranças, aos objetos. Depois tem a sensação, que é a percepção, que está ligada aos nossos 5 sentidos. E por fim o que ele chama de afeto, que é a emoção da experiência. Então, se eu me lembro da maçã, se eu fecho os olhos e a visualizo ali mentalmente, me lembrando dela, qual que vai ser a sensação? Eu vou lembrar do sabor? Eu vou lembrar da fome? Eu vou lembrar da água na boca? Tudo isso vai ser algo positivo ou negativo? Eu gostei do sabor da maçã? Eu odiei o sabor da maçã? Se pararmos para pensar bem, isso sempre acontece. Só que é tão rápido, tão natural, tão instintivo que a gente quase não percebe a relação de uma coisa com a outra. Quando você se lembra do trabalho, você lembra que tem que acordar cedo. Você gosta de acordar cedo? Fica um pouco mais fácil de entender, de visualizar basicamente? Essa, em resumo, foi a maior contribuição do estruturalismo do Titchener. Mas ele possui críticas, como dito anteriormente. Uma delas é que a sua teoria não era aplicada a todos. Para o Titchener, a psicologia não deveria estudar a parte infantil e nem a parte animal. Ou seja, isso já restringe muito as áreas em que o estruturalismo poderia ser aplicado. Essa é basicamente a sua segunda maior crítica. O estruturalismo era tão restrito que impede incluir novos trabalhos. Então, a história vem e pega as partes positivas e exclui as partes negativas. Como tinha muita coisa negativa, o estruturalismo acabou ficando para trás. Deixou de existir junto com a morte do Titchener. Porém, a gente não pode negar que teve sim a sua contribuição, certinho? Seguindo, vamos chegar aqui agora no funcionalismo. O funcionalismo vem de função. Vamos entender como e para que a mente funciona. Se a gente for analisar o nosso relâmpago Marquinhos, vamos ver para que o carro serve. Se o Wundt analisava o carro como um todo, no sentido de qual a sensação que esse carro me dá. Ter esse carro me dá uma sensação de sucesso, de riqueza. Qual que é a importância desse carro para mim? Já o estruturalismo vai analisar o para-choque, o para-brisa, a porta, o porta-malas, o pneu. Já o funcionalismo vai querer entender para que serve. O carro, por mais que te dê a sensação de sucesso, de ser uma pessoa bem-sucedida, ele não foi criado para isso. O carro foi criado para te levar do ponto A ao ponto B. Fim. E é assim, nessa linha de raciocínio, que o funcionalismo vai tentar entender a mente. A mente, como um todo, me deixa feliz? Me deixa triste? Me faz lembrar da maçã? Sim. A mente é composta por partes? Mas essa é a real função da mente? É realmente me deixar feliz? É realmente me deixar atento? É realmente me fazer lembrar da maçã? Para que a mente serve? Para que o carro serve? Como que a mente funciona? Como que o carro anda? Espero que essas analogias estejam mais ajudando do que complicando, de verdade. Mas qualquer coisa deixem aí nos comentários. No funcionalismo, esse funcionamento todo vem para deixar a pessoa mais apta. Como assim? Poxa, não haja por impulso. É muito melhor você pensar antes de falar e antes de agir. Fazendo tudo isso junto, você vai ter mais chances de sobreviver. E essa sobrevivência pode ser algo literal. Você vai mesmo atacar aquele tigre? Não é melhor você bolar um plano antes? Você vai mesmo falar isso para o seu chefe? Não é melhor você respirar, pensar,
e falar talvez de uma outra forma, quer mesmo correr o risco de ser demitido? Quer mesmo correr o risco de ser morto pelo tigre? E quando a gente analisa as palavras mais apta, não haja por impulso, vamos nos associar diretamente às influências do Darwin. O Darwin trouxe a teoria da evolução, o Darwin trouxe a teoria de que o mais apto sobrevive. Sendo assim, se você pensa antes de atacar o tigre, a chance de você sobreviver é maior. Só que essa teoria não é aplicada apenas para o pensamento, ele vem também para o comportamento. Beleza, você pensou, não atacou, agora você vai planejar e cercar, vai criar uma emboscada para o tigre, você vai criar uma lança. Isso pode ser um comportamento. Da mesma forma que as expressões faciais entre humanos e animais têm funções semelhantes. Se um animal mostra os dentes para mostrar agressividade, nós fazemos caras e bocas parecidas, semelhantes, salvas as respectivas proporções, obviamente. Mas se um gato, um cachorro faz cara de pidão, sabe quando o seu cachorro está te olhando querendo um pedaço daquela carne que você está comendo, querendo um pedaço da pizza que você está comendo? Uma criança, uma pessoa que também quer um pedaço, provavelmente vai fazer também essa mesma cara. De novo, salvo as devidas proporções. Mas existe sim uma relação entre um e outro. Se você tem um gatinho, se você tem um bebê, você sabe do que eu estou falando. Se não tem, assista Shrek 2. As cenas do gato de botas ilustram isso perfeitamente. Mas também surge aqui uma outra teoria, que é a da eugenia. Ela foi proposta pelo Galton. A eugenia vem dizer que as melhores características são selecionadas artificialmente, já não é mais a natureza falando. Aqui, nós, seres humanos, vamos determinar por nós mesmos o que é melhor e vamos fazer de forma artificial com que essa característica prevaleça. E as características julgadas como ruins, inferiores, inúteis, vamos dar um jeito de não ser propagada. Teve uma galera na história que disse que ser branco, loiro, de olhos azuis era o auge do ser humano. Dessa forma, vamos selecionar essas características e mantê-las. Qualquer um que não for branco, loiro, de olhos azuis, é melhor deixar de existir. Vocês sabem do que eu estou falando. Certinho? Vamos seguir aqui agora. Tá acabando, prometo. São 6 meses num vídeo, gente. Dá uma folga pra mim. O funcionalismo vai trazer 4 fatores que influenciaram bastante a psicologia. Um deles é a continuidade entre homem e animal. Vimos ali a sua relação. Se um mostra os dentes, se um faz cara de pidão, o outro também vai fazer. Chegando a essa conclusão, foi possível estudarmos agora o comportamento animal para entender, salvo as devidas proporções, o comportamento humano. Um outro fator é a adaptação ao ambiente. A adaptação, ficar mais apto. Ou seja, os processos mentais passam a ser analisados com a sua função prática, sobrevivência. Pensa antes de atacar o tigre. Pensa antes de falar o que você vai falar para o seu chefe. Antigamente, era sobrevivência literal. Hoje é basicamente uma sobrevivência econômica. O terceiro fator é as diferenças individuais. Ou seja, se a evolução acontece entre a variação de um indivíduo para o outro, a forma de pensar de um indivíduo para o outro também vai afetar essa seleção. Se o fulano pensou antes de atacar o tigre, ele sobreviveu. Se o Beltrano não pensou, já era. Então, a diferença individual na forma de pensar também ajuda na seleção natural, na aptidão. O mais apto a pensar sobrevive, continua empregado. O quarto e último fator é a importância da hereditariedade. Aqui, o estudo é entre a transmissão genética de características mentais. Ora, se eu pensei antes de atacar o tigre, o meu filho também vai pensar. Ora, filho de louco, louquinho é. Quer dizer que esse quarto elemento é uma verdade absoluta? Não, mas influenciou muito novos estudos, beleza? É um fator que influenciou a psicologia. Não quer dizer que ele é determinante, não quer dizer que ele é um dogma, uma lei da psicologia, beleza? E vamos finalizar a teoria mostrando como o método mudou com a influência do funcionalismo. Agora, a psicologia para de se concentrar na introspecção, na autoobservação e começa a focar em métodos mais objetivos, experimentais. Em vez de eu olhar para dentro, vou olhar para fora. Em outras palavras, o comportamento deixa de ser estudado de forma tão subjetiva, passando a ser estudado de forma mais científica, catalogada. Beleza?
E se tá beleza mesmo, vamos fazer um simuladinho aí com 10 questões. Pause o vídeo, tente resolver a questão, porque os comentários e anotações virão em 3, 2, 1. Aqui está perguntando o conceito de Zeitgeist. As partes em vermelho justificam o porquê a alternativa está errada. E sendo assim, nesse daqui o correto é a letra C. Zeitgeist é o clima intelectual, social e científico de determinada época. Beleza? Vamos para a questão número 2. Mesma lógica. Pause o vídeo, porque os comentários e anotações virão em 3, 2, 1. Aqui está perguntando a teoria personalista, de persona, de pessoa. Mais uma vez, o que está grifado em vermelho justifica o porquê a alternativa está errada, e sendo assim, o gabarito é a letra D. A teoria personalista é o resultado decisivo da atuação de indivíduos, de pessoas específicas. Ok? Terceira questão, 3, 2, 1. A psicologia surgiu da união entre sociologia? Não. Física? Não. Medicina? Não. Antropologia? Não. Dessa forma, gabarito letra B. Filosofia, reflexão, pensamento e fisiologia, corpo. Ok? Bora para a próxima. Comentários em 3, 2, 1. Frenologia, gabarito letra C. Ok? Questão número 5, comentários em 3, 2, 1. Aqui quer saber a alternativa correta em relação ao Vando, ao Wundt. Esse cara criou a psicologia como ciência. Está dizendo que ele negou a psicologia como ciência. É justamente o oposto. Ele criou a eugenia? Não, a eugenia vai vir mais para frente ainda, depois do Vando. É lá no funcionalismo. Ele estudou exclusivamente o comportamento animal? Não, não foi exclusivamente isso. E ele defendia que a consciência devia ser ignorada? Não, o cara estudava a consciência como um todo, o relâmpago Marquinho completo. Beleza? Então bora para a questão número 6, mesma coisa, comentários em 3, 2, 1. A experiência imediata é imediatamente. Bateu o olho, sabe as características físicas, basicamente. Então, é a percepção direta e imediata da experiência consciente. Ok? Vamos para a 7ª questão. Comentários em 3, 2, 1. Principal objetivo do estruturalismo. Estudar funções adaptativas. Adaptação é do funcionalismo. Estudar exclusivamente o comportamento observável? Não. Tinha o comportamento? Até tinha. Pouquinha coisa. O foco dele era mais na descrição das sensações. Aplicar psicologia ao ambiente escolar? Não. Para ele, a psicologia é uma ciência pura. Não tem aplicação. É laboratório, é descrever e só. Relacionar psicologia... Quando que a gente falou de genética aqui? Não. Por isso, gabarito, letra B. Vamos para a 8ª questão. Comentários em 3, 2, 1. O erro de estímulo do estruturalismo. Gabarito, letra D. As partes em vermelho excluem as demais alternativas. Ok? Chegamos aqui na penúltima questão, com comentários em 3, 2, 1. Agora, o funcionalismo de Darwin quer compreender o que, o como e o para que a mente funciona. Funcionalismo. Beleza? Agora sim, a última questão, com comentários em 3, 2, 1. Qual que foi a mudança na metodologia causadas pelas influências do funcionalismo, causadas pela influência do Darwin? Abandonar completamente a experiência científica? Não foi nem abandono nem completo. A valorização exclusiva da introspecção subjetiva? Não era nem exclusivo e muito menos da introspecção subjetiva. Parou de olhar para dentro para olhar para fora. Reduzir o interesse pelo estudo comportamental? Não tinha relação lá se um animal se comporta de um jeito, o ser humano tende a se comportar daquele mesmo jeito? Então, comportamento. Substituir a psicologia pela filosofia? Não. Por isso, gabarito letra D de Darwin. Nossa, que coincidência. Real, foi coincidência mesmo. E chegamos ao fim do resumo. Espero que tenha ajudado. Se o vídeo realmente te agregou, te ajudou, se inscreva no canal. Se não, se inscreva também para passar a raiva.
e ter desinformação, brincadeira. Mas deixe aí um comentário do que precisa ser melhorado para os próximos resumos. Valeu e até a próxima. Beijos!